O cliente não quer ter uma mentalidade ali pra virar e falar, mano, tudo que eu tô fazendo tá errado, o que eu tenho que fazer é fechar isso mesmo e fazer de novo. Por que você tá dizendo isso, Rodrigo? Porque no fundo tem uma coisa que incomoda muito a gente. A racionalidade, ela tá ligada a muitas características que aparentemente são ruins. O Bruno não é uma pedra de gelo, vírgula. Quando ele precisa. Porque quando eu preciso sentar com você e falar de número, posso ter o discurso mais doce do planeta. Eu te engano, você me engana, mas a matemática não engana ninguém. Quando o Bruno vai sentar para falar de previsão, de prognóstico, nós temos um cenário muito mais realista. E os escritórios de advocacia, na maioria das vezes, eles se deparam em que situação? Na situação que o empreendedor já está na crise, ele encadeia, vem fazendo situações que são repetitivas, cíclicas. O filho dele, ele emancipa o filho dele para poder colocar uma empresa nova no nome dele. Mal sabe ele que isso tem nome, chama Laranja. O fato de ser filho, o fato de ser mulher, não significa nada. É uma situação ideologicamente falsa do mesmo jeito, mas ele tem uma motivação positiva, que é: meu nome tá todo cagado, tá sujo, mas calma, vai dar certo. Eu tô aqui, você não vai ver o pai desistir. Quando na realidade não é isso que em tese deveria acontecer. E aí quando o clima tá todo estragado, todo ruim lá na sua casa, você já tá ruim com a sua mulher, o que acontece na maioria das vezes? Você contrata alguém para transferir essa expectativa toda sua para esse cara. Geralmente, o advogado nessa fase, ele atua com muitas características, ele tem muitas informações que podem ser usadas como lhe aprouver. Se eu vejo que você está em extrema dificuldade, se a minha mentalidade for para me beneficiar disso, e eu tiver uma boa retórica, uma boa argumentação, já era. O problema talvez que a nossa relação não vá ter recorrência. Sim. Por isso que eu amo a recorrência. A recorrência, ela tem um parâmetro muito importante. Você consegue visualizar a minha entrega. Por isso que ela é recorrente. Esse é o lance. E aí, quando nós vamos olhar para esse cenário, você não vai deixar de falar assim para sua esposa: meu bem, agora em vez de você me encher o saco, nós dois vamos encher o saco do Bruno, advogado. Porque eu ponho todo mundo na mesa. O primeiro processo é clareza e intencionalidade. Então eu gasto muita energia com isso. Eu tenho um onboarding que tem muita entrega. Esse onboarding serve para a gente alinhar as nossas expectativas. A partir do momento que eu gerencio isso, eu tenho pouca decepção, pouca frustração. O onboarding seria um software, por exemplo? Não, o onboarding é um mecanismo mesmo de falar assim: vem cá. A galera vai entrar e vamos abrir o jogo. E você vai conhecer aqui. Meu time. O time tributário tem 7 pessoas, o time do contencioso tem mais 6 pessoas. As entregas são feitas assim, 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 assado. Mas é um conhecimento bilateral? Você fica... Tanto eu conheço seu time, quanto o seu time fica conhecendo o cliente ali, a família ali e tudo mais. É desejável. Por quê que eu passo a conhecer a estrutura organizacional? Porque eu começo a ter elementos isentos. Não foi o Rodrigo que me contou, foram as minhas percepções sobre o seu negócio. Então, se eu advogo para um laticínio, eu vou lá no campo da fábrica conhecer a unidade fabril do cara. Isso é importante para mim. Mas é importante para o cara também. O fato, assim, esse elo, porque no direito a gente sabe que muitas das vezes, quando cai na demanda aí, é longo, o prazo é extenso e vão recursos. E quem tá de fora não consegue acompanhar. Eu discordo, porque eu não posso julgar a sua situação de mudança, Robertinho, nas costas do judiciário. O judiciário, para mim, é um veículo. E eu posso ter uma Ferrari ou eu posso ter um Fiat 147. Eu vou poder usar os dois para coisas extremamente diferentes. Mas eu vou poder usar os dois para coisas extremamente iguais.
porque eles são veículos. Então eu não posso, hoje, justificar a falta de entrega no Poder Judiciário. Juiz, né? É difícil demais. Eu tenho que me beneficiar de um upgrade que a vida me deu. Em 2016, os processos deixaram de ser físicos e passaram a ser digitais. De modo que eu tenho vantagens e desvantagens. Então, lá no escritório, a gente trabalha projeto. O Bruno fez 3 especializações em projeto. Quer falar de matriz SWOT? Isso é coisa de engenheiro. Pra você entender a maluquice. Mas é soft skill. Por que eu mapeio o projeto? Porque você me contou uma história. Nós vamos colocar ela em cima da mesa e os nossos frames vão ser de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Então, se eu tenho que uma situação de endividamento vai acontecer, eu tenho que potencialmente, em algum momento, talvez até próximo, eu vou ter uma penhora online na conta do cliente. Isso é uma ameaça? Sim. E por que eu não vou mapear ela agora e trabalhar com essa informação? Por que o desgaste tem que chegar a ponto de talvez eu gastei muita energia na entrega, muita coisa, falamos muita coisa, mas eu deixei de falar algumas coisas que seriam relevantes no nosso processo, porque isso na minha cabeça atrapalharia a contratação. Então meu lema né, eu vou ficar amarelo com você hoje, mas não vou ficar vermelho, saca? E se você mapear esses riscos, por exemplo, um bloqueio judicial, que hoje tá cada vez mais comum isso aí, né? O cara hoje deveu um tributo ali, tomou um protesto, o juiz já manda bloquear. Eu vou mais além, Rodrigão. O fato tá de que a contratação, ela não é o início de tudo. A nossa contratação, ou a contratação das empresas devedoras, ou dessas pessoas, dos empreendedores nessa situação com o escritório de advocacia, devia ser sob jornada. Na realidade, o fato é, se a gente não trabalhar situações previsíveis agora, eu não vou conseguir sustentar nada. Muito menos o valor que eu estou cobrando de honorários. Então, por que eu vou deixar cartas na manga? Né? Isso foi um insight, cara, que eu tive há uns anos atrás, quando eu fui fazer uma reunião de equipe e nós estávamos no meio de um processo muito tumultuado de um litígio, e o litígio é muito mais briga de características e de aspectos que não estão só ligados ao direito. Tem 2 coisas que cabem no nosso bolso indistintamente: dinheiro e vaidade. Litígio tem muito disso. Sim. Tá? Então, o advogado é o cara que ou potencialmente alimenta isso e literalmente apaga um fogo com gasolina, ou é o cara que fala assim, calma, vamos criar um mecanismo de entender essa situação e agir diferente. Beleza? Mas você acha que, por exemplo, mapeando tudo isso vai acontecer, é possível evitar um bloqueio judicial na conta de um cliente? Claro. Depois que mapear tudo? Sim, sem dúvida. Nós vamos trabalhar um processo de garantia, por exemplo? Não vamos. Nós vamos trabalhar um processo de alongamento? Não vamos. Na realidade, quando a gente mapeia pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, e essa matriz tem nome, ela chama SWOT, não tem como a gente não visualizar o projeto na sua execução. O problema é que vamos sair executando de maneira aleatória, sendo que a gente precisa, ao construir algo, gastar um tempo no projeto. Sim. Né? Por mais que haja uma forte influência do seu arquiteto, por mais que haja uma forte influência da sua decoradora, por mais que a sua esposa exerça uma influência terrível em querer um closet maior do que metade da casa, há um projeto que vai ser discutido antes da sua execução. E o quanto que a variável tempo e transparência é importante nisso daí? Clareza e intencionalidade, sem elas a gente não resolve. A transparência. Então, na realidade, eu trabalho com pouca conexão emocional por isso. Uhum. E, invariavelmente, grande parte dos meus clientes se tornam clientes primeiro, depois se tornam meus amigos. Eu te perguntei isso porque geralmente o cara procura na hora da morte ali, né, velho? Uhum. Na hora da morte, e assim, a gente sabe que hoje uma cobrança
financeira na empresa do cara, o banco é cruel, né, velho? E se eu não tiver... e por que nós estamos falando disso tudo até agora? Porque no final do dia, fora dos momentos em que você esteja sobre a minha segurança jurídica ou sobre o nosso relacionamento, é você consigo mesmo. E aí, amigo, o fantasma aparece à noite. E aí, à noite, você vai começar a maquinar, porque você perdeu o sono. Se você não tem uma expectativa, se você não tem um propósito, se você não sabe onde você quer chegar, você vai viver um túnel infinito, interminável e escuro. Por que o processo de mentalidade do Bruno é tão forte que talvez pareça para algumas pessoas que isso é até um fator determinante para a contratação? Porque e eu não nego. E eu não nego. Não adianta você, depois de meses de briga com a sua esposa por desalinhamento, o que você vai ouvir, eu te falei, te disse, sabia, sujou o nome do menino, sujou meu nome. É falar assim, agora, bem, nós vamos cobrar de alguém. Não, mano. O lance não tá aí. O lance tá no fato de entendemos o que aconteceu, tivemos circunstâncias e a pandemia deu o tombo num monte de negócio, que não viu sentido em projeção fora dela. Era previsível que a nossa pandemia acabasse? Sim. Então era previsível que quem ficou na crise sairia dela em algum momento e quem surfou na onda também não surfaria depois da pandemia. Pensamos nisso? E aí, Rodrigo, eu sei que isso é extremamente difícil. E tem um negócio que vai te confortar. E talvez conforte a maioria dos empreendedores nessa situação. Não chora o leite derramado, mano. Lá no escritório, a gente enxerga a situação só para ela não se repetir. Eu fiz o treinamento para piloto de avião. Eu fiz a escola. E aí, quando eu fui fazer, né, o treinamento para ser piloto, eu aprendi que a ANAC, os nossos órgãos reguladores aqui, né, o CENIPA, o SERIPA e tal, eles investigam um acidente não para punir. O nosso caráter não é punitivo. É para evitar. Ele é preventivo. Então, o primeiro lance é a gente entrar na empresa e fazer um diagnóstico geral. É o que a gente chama de overview. A matriz vai gritar para nós todas as nossas ameaças, porque a gente carrega um monte de informação, nossa, que a gente verbalizou, que a gente acreditou durante todo o nosso processo de recuperação sozinho ali, que você estava desamparado de outros recursos, certo? E talvez seja um gatilho, um gancho para a gente puxar aí um fato para recuperação judicial. E aí a gente enxerga ou acreditou num monte de coisa que a gente precisa parar de acreditar ou reforçar, se isso fizer muito sentido. Então a matriz mostra isso pra gente. Nós vamos parar de fazer isso e vamos começar a fazer dessa maneira. Porque tem algumas coisas que estão ligadas à honra, tem algumas coisas que estão ligadas à moral. Você vai me ver passando fome, mas você não vai ver funcionário meu salário atrasado. Mas quem falou que você vai atrasar salário de funcionário? Você só não precisa ter 30. Talvez você vai ter que voltar a se dedicar aquelas 80, 90 horas antes, se a gente vê fundamento de que isso precisa de novo. Precisa ser feito novamente. Esse é o ponto. E aí a gente trabalha com uma janela que a gente não gosta, que a gente não quer. E aí eu vou voltar ao fato dos ditados populares. Nesse eu acredito. O tempo é um santo remédio, desde que alicerçado em informações que vão me fazer suportar aquele processo. Se você quebra o braço e coloca aqueles pinos angustiantes na perna, eu imagino que sejam, você não vai falar assim, eu vou viver a vida inteira com isso. Então por que você vai aceitar o processo? Porque são 2 meses, 3 meses, você já sabe. Seu médico te falou, ele te deu informação. Ele vai falar assim pra você, se você fizer tudo certinho, você não vai ficar 1 ano com isso.
Certo? Então, quando a gente tem informação sobre o processo, a gente fala assim, opa, gostei da ideia. Quero passar por isso. Preciso passar por isso. Porque você tem opção. Talvez a opção seja a que a gente vê com... É raro, mas acontece muito, de achar que a tecla vou meter um foda-se é bonito. Não é bonito. Na realidade, isso não é bonito. Quando a gente passa por uma instabilidade financeira, a sua cabeça fica instável. Você desestrutura a família. O seu filho olha para aquilo e fala assim, eu não queria ver meu pai nessa situação. E aí tá aí o Bruno adulto, vendo o pai dele